Quando você faz uma compra pela internet, via de regra, a empresa que você compra um objeto qualquer, um livro, por exemplo, te oferece N outros livros. Quando você faz um amigo pelo Facebook, você rapidamente começa a ter sugestões de N outras pessoas para colocar na sua rede. Então você está o tempo todo sendo abordado por empresas com ofertas sobre produtos que elas ofereçam para você. Essas ofertas são levantadas utilizando algoritmos. Esses algoritmos são chamados algoritmos que constroem sistemas de recomendação. Então, os sistemas de recomendação não são aleatórios, e até poderiam ser, mas se eles forem completamente aleatórios, se a empresa começar a oferecer produtos de forma aleatória, ela pode não alcançar os seus objetivos, que é vender o máximo possível dos seus produtos. Claro, existe um caso clássico do aumento de vendas de cerveja para pessoas que vão comprar fraldas. É um caso que foi colocado em cursos de sistema de pesquisa operacional e de informação da importância dos dados mundo afora. Então, citam-se casos em que as pessoas que na sexta-feira à noite que compram fraldas também estão procurando por cerveja. Então, os supermercados muitas vezes também colocam à disposição física no layout das suas prateleiras de forma a colocar produtos que vendem em comum, ou seja, produtos que são procurados em conjunto, de forma que esses produtos sejam encontrados rapidamente pelo cliente, para que o cliente possa, enfim, não esquecer de comprá-los. Ou então, pode acontecer também o contrário, do supermercado colocar os produtos que são vendidos mais costumeiramente distanciados uns dos outros, a fim de que a pessoa permaneça um bom tempo dentro do supermercado e tenha a oportunidade de olhar os outros produtos e observar se esses produtos se interessam a eles ou não. Então, cada empresa tem as suas estratégias de como ofertar produtos aos clientes, ofertando ele explicitamente ou ofertando implicitamente. O uso de sistemas de recomendação de algoritmos costuma dar aumentar, de certa forma, o lucro das empresas que os utilizam. Então, nós vamos estudar aqui como fazer um sistema de recomendações baseado em um dos algoritmos que utilizam uma coisa chamada regras de associação. Então, vamos lá para mais uma etapa dos nossos cadernos de Machine Learning. O que nós vamos estudar, portanto, são aquilo que nós chamamos de regras de associação. Então, o conceito de regra de associação ele se contrapõe ao conceito de regra de classificação pelo fato de que a regra de classificação ela contém uma parte esquerda e na sua parte que são os atributos de entrada e que é essa parte aqui da regra, e contém os atributos à direita, que são os atributos de saída. Via de regra, nas regras de classificação, isso aqui é a classe, normalmente. Então, quando você utiliza a regra para fazer um classificador baseado em regras, do lado direito você tem, normalmente, a classe. No caso das regras de associação, nós temos do lado direito não a classe, né? Mas nós teremos aqui, do lado direito, também um outro atributo associado. Então, seria o atributo associado. Então, se, por exemplo, no caso das tangerinas, se a casca é rugosa e a fruta cítrica, e se a fruta é cítrica, por exemplo, ou seja, sim, a fruta cítrica e a casca rugosa, então acontece também que ela tem um cheiro forte. Então, na realidade, as regras de associação, elas criam relações, ou elas demonstram relações entre atributos, né?
e não entre atributos e classe. Então, entender então primeiro o conceito de regra de associação. Então, antes de começarmos o nosso algoritmo de regras de associação, de construção de regras de associação, de como é que isso pode ser utilizado na prática, vamos ver alguns conceitos. Ou, melhor, algumas medidas de qualidade. Então, imagine que dada uma regra, então a regra é do tipo, se parte esquerda da regra, então parte direita da regra. E é dado também um dataset com N instâncias. Então, nessas instâncias do dataset, nós vamos definir como NESC o número de instâncias que casam com a parte esquerda da regra. Então, lembre-se que temos aqui a parte esquerda e a parte direita. Então, o número de instâncias que estão de acordo com a parte esquerda da regra, o total deles é o N esquerdo aqui. O número de instâncias que casam com a parte direita da regra, o total dele aqui é N direito. E o número de instâncias que casam com ambas as partes da regra, N ambos. Então, tendo isso definido, nós podemos seguir em frente. Então, vamos definir 3 medidas de qualidade. Então, vamos definir, por exemplo, primeiro a confiança, que também pode ser chamada de acuracidade ou confiabilidade. Então, dado um dataset, a proporção entre o número de instâncias que casam ambos os lados da regra em relação às que casam apenas o lado esquerdo, NAMB sobre NESC, formam o que nós chamamos de confiança. Então nós temos essa palavra aqui, confiança, que é uma das medidas de qualidade das regras. Vamos ver agora outra medida, vou chamar aqui de suporte. Então o suporte é a proporção entre as instâncias que casam ambos os lados com o total de regras. Então essa relação é chamada de suporte. Então é dado pela fórmula número de regras que casam ambos os lados dividido pelo total. Então, suporte sendo essa proporção, né, NA sobre NAB, nós podemos representar dessa forma aqui, ou simplesmente dizer que o suporte de A implica B, que é a regra, se A então B, é NA implica B dividido por N. Bom, são definições para confiança e suporte. Temos também aqui a questão da completude. Então a completude, ela é a proporção entre as instâncias que casam ambos os lados da regra e as regras que casam apenas o lado direito. Então é N ambos dividido pelo N direito. Isso forma o conceito de completude. Então nós temos confiança, é a proporção entre ambos e o esquerdo. Suporte é a confiança entre ambos e total, é a relação entre ambos e total. E completude, aqui embaixo, é a relação entre ambos e o lado direito. Mais um conceito interessante é o conceito de lift. Lift pode ser também chamado de elevação ou aperfeiçoamento. Então vamos chamar aqui de lift. Então seja uma regra A qualquer, com o seu lado direito x e o seu lado implicando o seu lado esquerdo y. Então onde x e y são conjuntos de atributos, né? Então x são os atributos A, B e C, por exemplo, e y seriam x, y, z, por exemplo. Então o lift da regra de x implica y, né? É o suporte da regra de x implica y dividido pelo suporte simplesmente de x vezes o suporte de y. Quando há a situação em que o lift é maior do que 1, nós temos uma correlação positiva. Então, em problemas práticos, que nós vamos ver agora como resolver, limita-se o uso de regras de associação para aquelas que possuam suporte maior do que 0,01 ou 1%, e a confiança maior do que 0,8, 80%, e um lift maior do que 1.
Então nós temos que ter essas medidas com esses valores para que a gente possa indicar uma regra válida, uma regra que implica numa inferência a ser realizada mais na frente. Então vamos tornar isso aqui mais palatável, né? Mais prático. Então, imagine que a pessoa foi no supermercado, aliás, várias pessoas foram no supermercado. Nós temos aqui vários exemplos. Então nós temos uma pessoa 1, cliente 1, foi ao supermercado um certo dia e comprou esses produtos. Então nós temos aqui cliente 1 comprou o produto maisena, comprou o produto fralda, e somente esses dois produtos, né? O supermercado, a sua loja vende ainda mais produtos que não foram comprados pelo cliente 1, como por exemplo o sabão, a cerveja, o arroz e o suco. O cliente 2 não comprou maisena, não comprou fralda, mas comprou sabão e comprou cerveja, e nada mais que isso. O cliente 3 foi na sua loja, comprou sabão, arroz e suco. O cliente 4 foi na sua loja e comprou maisena, fralda e sabão e suco. Então, se um cliente chegar na sua loja e comprar um desses produtos, qual outro produto que você deve indicar para ele? Então, esse é o nosso problema. O que nós devemos recomendar, dado que nós temos esse histórico de consumo dos nossos produtos? Clientes que costumam comprar fralda, maisena, pelo menos um comprou fralda também. Cliente que costuma, aliás, os dois costumam comprar. Todos os clientes que compraram maisena aqui também compraram fraldas, né? Todos os clientes, dois clientes que compraram sabão, se observar aqui, também compraram suco. Então são essas relações associativas que nós determinamos através dos algoritmos de regras de associação e utilização de regras de associação. Então você pode dar uma pausa no vídeo aí e calcular o suporte para as seguintes regras. Se compra sabão, também compra cerveja. Ou seja, se sabão, então cerveja. Então, nós fazemos aqui simplesmente a regra é simplesmente uma associação de uma parte esquerda da regra com uma parte direita. Então, esse produto. Essa regra está dizendo, se a pessoa compra sabão, então a pessoa também compra cerveja. Então, sabão implica em cerveja. Então, a associação entre sabão e cerveja. Qual é o suporte disso aqui, né? Então, qual é a confiança também dessa mesma regra? Qual é o lift? Qual é o suporte de sabão e suco? Ou seja, aqui nós estamos fazendo uma associação com dois atributos, né? Sabão e suco, e arroz. Então, quem compra sabão e suco também compra arroz? Então, nós vamos ver o suporte dessa regra. Qual é a confiança de que sabão e suco, quem compra sabão e suco também compra arroz? E qual é o lift de sabão e suco também compra arroz? Então, você pode dar uma pausa e observando as regras, as fórmulas que nós vimos no vídeo no slide anterior, pode calcular. Mas nós podemos fazer isso para você aqui rapidamente. Então, a solução do problema 1. Foram dadas 4 instâncias. Você pode observar que lá são 4 instâncias, né, na nossa tabela. Quantas instâncias estão positivas para quem comprou sabão, também comprou cerveja? Então a gente pode voltar lá e verificar que tem uma instância aqui, essa instância específica aqui, quem comprou sabão também comprou cerveja. Então nós temos aqui pelo menos uma instância em que isso aconteceu. Então nós temos uma instância que é exatamente a transação número 2. Então o suporte, qual é o suporte da regra de sabão implica cerveja? O N de sabão implica cerveja, ou seja, o N que tem as duas, exatamente tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. A regra aqui é somente no caso um indivíduo e o número total de regras. Então dá 1/4. Então nós temos aqui assim, o suporte de sabão compra cerveja. Sabão implica cerveja. Problema 2. Vamos calcular agora a confiança, né? A confiança, sabão implica cerveja, nós sabemos que os dados são os mesmos, nós temos que o número de instâncias é 4.
quantas pessoas que compraram sabão e cerveja são 1, que é exatamente a transação 2. E quantas instâncias compraram somente sabão, que é o lado esquerdo da regra, né? Então nós temos 3 casos, as transações 2, 3 e 4 foram pessoas que compraram sabão. Vamos ver aqui. Então quem comprou sabão, nós temos aqui todas essas transições aqui, né? Todos esses casos são as transações 2, 3 e 4. Então as 2, 3 e 4 compraram sabão. Então nós temos aqui 3, né? 3 indivíduos com que o sabão aparece, simplesmente. Bom, então aqui nós podemos calcular a confiança. Sabão implica cerveja, é o total de sabão implica cerveja, que no caso 1. Ou seja, alguém que tem os dois lados, alguém que comprou também sabão e cerveja, ou seja, os dois lados da regra. Ou sabão simplesmente, como ela é uma coisa única, nós temos que dividir somente, pegar o número de pessoas que comprou sabão, que é 3. Transações 2, 3 e 4. E aqui nós temos que a confiança, que quem compra sabão também compra cerveja, é 1/3. Agora nós vamos ver o lift, né? Qual é o lift de sabão compra cerveja? Bom, nós temos o suporte de sabão simplesmente. Suporte de sabão é o N de sabão, que são 3 transações, que a pessoa compra sabão, a gente já sabe isso, sobre o total, então dá 3/4. O suporte de cerveja é o N de cerveja, dividido pelo total. Só teve um caso de compra de cerveja, dá 1/4. E agora a gente calcula o lift de sabão implica cerveja, que é o suporte de sabão implica cerveja, dividido pelo suporte de sabão, dividido pelo suporte de cerveja. Esse suporte de sabão implica cerveja a gente já calculou. Vamos ver aqui atrás. Está aqui, é 1/4. Né? Então nós temos 1/4. 1/4 dividido por esse aqui que é 3/4, vezes esse aqui que é também 1/4. 1/4 dividido por 3/4 vezes 1/4. Isso aqui dá 4/3 a resposta, que é maior do que 1. Então isso quer dizer que há uma correlação positiva entre comprar sabão e comprar cerveja. Então você pode oferecer cerveja a quem compra sabão. Bom, supondo, né, ainda não terminamos o algoritmo, né, então em princípio a gente pode oferecer, porque o lift é um pouquinho mais, mas vamos ainda melhorar essa análise para verificar se podemos realmente oferecer cerveja a quem compra sabão. Agora nós temos que calcular, por exemplo, o suporte de quem compra sabão e suco também implica em comprar em arroz. Bom, o suporte dessa regra, N sabão e suco implica arroz, é 1, só tem um caso em que ele comprou todos os 3 elementos, dividido por 4, que é 1/4. Então essa aqui é fácil. Confiança dessa mesma, que quem compra sabão e suco também compra arroz. Então nós temos que N das instâncias que quem compra sabão e suco também compra arroz, é uma transação só, que é a transação 1, 3, 10. Quem compra sabão e suco são 2 casos. Nós temos as transações 3 e 4. Então o suporte é um caso dividido por N sabão e suco 2, 1/2. Então esse é o suporte de quem compra sabão e suco e compra arroz. Vamos em frente aqui. Problema 6. O problema 6 é calcular o lift de quem compra sabão e suco também compra arroz. Bom, o suporte de sabão e suco a gente já é fácil ver. É o N de sabão e suco sobre N, que é 1/2. O suporte de simplesmente arroz é N de arroz sobre N, que é 1/4. Uma pessoa comprou arroz em 4. Qual é o lift de sabão, suco implica arroz? É o suporte. Sabão, suco implica arroz, dividido pelo suporte. Sabão, suco vezes suporte arroz, que é 1/4. Dividido por 1/2 vezes 1/4, que dá 2. Que é, mais uma vez, também maior do que 1. Então agora como é que a gente vai... A gente sabe como calcular essas grandezas definidas, previamente definidas.
Então vamos ver agora como é que a gente cria realmente as associações, as recomendações, né? O algoritmo que utiliza essa forma dessas grandezas, essa forma de trabalho, é chamado de algoritmo a priori. Vamos ver o algoritmo a priori. Então, para começar esse algoritmo, nós precisamos de um supermercado, uma loja de vendas, seja o que for, contendo N itens à venda. Então nós temos aqui o item 1, item 2, item 3, item N. Então I é o conjunto de itens que pode ser recomendado, né? O conjunto de itens a ser recomendado. No caso da loja, do supermercado, são os produtos da loja. Nós precisamos ter um conjunto de transações T1, T2, Tn, que são as compras feitas pelos clientes. Então o cliente 1 fez a transação T1, que eram as compras do T1, cliente 2 fez as transações T2, cliente 3, e assim por diante. Então nós temos que ter um conjunto de transações. Observando que cada item em T1 é um conjunto de itens, cada item de T1 é subconjunto do I. Ou seja, os itens que estão aqui no T1, é óbvio que tem que estar, tem que ser um desses itens aqui, item 1, item 2, item 3, assim por diante. Então os itens de T1, de TI, estão contidos em I. Então o que eu tenho que fazer? Qual é o objetivo desse algoritmo? O objetivo do algoritmo a priori, ou a priori, como queiram, ele é determinar um conjunto de itens frequentes, né, para serem utilizados na geração de regras de associação. Então a primeira coisa é determinar os itens frequentes, ou seja, esse aqui é o problema também chamado de problema da cesta, para o supermercado, problema da cesta, né? Então nós vamos determinar uma cesta, ou uma ou mais cestas, que são de produtos que são vendidos de forma consistentemente reunidos em uma transação ou em uma venda, né? Então esses são chamados de itens frequentes. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, e aí que é necessário para a gente entender mais na frente, é que dado um conjunto de itens frequentes, então vamos supor que eu tenho aqui a minha cesta, né, de serviços. Então na minha cesta, se lá tem arroz, tem cerveja, né, e tem outras coisas nessa cesta. Se em algum momento eu cortar essa cesta no meio e retirar um subconjunto, os itens que estavam aqui, eles próprios também serão um conjunto de itens frequentes. Então a cesta toda em si, ela é um conjunto de itens frequentes, porque nós vamos determinar itens que são vendidos de forma frequente, mas qualquer outro subconjunto desse conjunto de itens frequentes será também um conjunto de itens frequentes. Isso aqui vai ser útil mais na frente. Então, como é que funciona o algoritmo a priori, né? Ele realiza uma busca, faz uma busca, e uma geração de conjuntos de itens frequentes, compostos de K mais 1 itens, a partir de conjuntos de itens frequentes de K itens. Então, K conjuntos de itens frequentes. Cada subconjunto, então nós vamos criando um subconjunto. Esse subconjunto ele é expandido. Nós vamos pegando os elementos de um item adicionando ao subconjunto, por vez, através de um processo conhecido como geração de candidatos. Então nós vamos pegando os conjuntos, vamos criando os conjuntos, pega um item, adiciona um conjunto de itens frequentes, pega outro item, adiciona, vamos ficar adicionando. Agora, os candidatos, os conjuntos de candidatos, eles são confrontados com os dados do dataset. Eles são confrontados com os dados de forma que nós temos que verificar se esses itens, ao serem confrontados com os dados, eles apresentam aquelas medidas que nós já falamos, de confiança, lift e suporte, aceitáveis para serem considerados conjuntos de itens frequentes. Então, tudo isso é feito baseado na frequência com que aqueles conjuntos aparecem no banco de dados. Então, o algoritmo vai
construindo conjuntos, vai testando esses conjuntos em cima dos dados disponíveis, e o resultado é um conjunto de itens frequentes que deverão ser usados para criar as regras de associação. Isso aqui ainda não é a regra de associação. A regra de associação será o produto final após a aplicação do algoritmo a priori. O algoritmo a priori será usado para determinar apenas os conjuntos de itens frequentes. O algoritmo a priori ele se vale do fato que qualquer subconjunto de itens frequentes é um conjunto de itens frequentes e vice-versa. Então isso aqui eu já falei para vocês. Estou repetindo aqui porque isso é importante. Então o algoritmo, depois que os candidatos são criados, ele reduz o número de candidatos explorando somente o conjunto cujo suporte seja maior que o valor mínimo pré-estabelecido. Então o que acontece aqui? O que acontece aqui é que nós temos um valor mínimo pré-estabelecido para o suporte. Então isso funciona como um filtro. Cada vez que eu vou criando novos conjuntos, se esses conjuntos criados têm um suporte abaixo do valor mínimo pré-estabelecido, então a gente descarta esses itens criados e não são considerados itens frequentes. Todos os conjuntos de itens não frequentes, eles podem ser podados caso se verifique que esses são conjuntos ou não frequentes. Então, como nós vimos, há uma relação direta entre um conjunto de itens frequentes, todos os seus subconjuntos são itens frequentes. Se acontecer de nós determinarmos que temos alguns itens que não são frequentes num conjunto, esses elementos não fazem parte de um conjunto maior, então eles podem ser retirados imediatamente. Isso aqui é como fazer. Bom, então como é que é o algoritmo? O algoritmo funciona aqui nos 5 passos, vamos supor assim. Primeiro, nós construímos uma lista de conjuntos candidatos, com K itens. Então, vão ser chamadas de K candidatos. Extraímos daí os conjuntos de itens frequentes. Nós veremos uma combinação desses elementos para gerar os itens frequentes, contendo K itens, obviamente. E essa extração é feita tendo o valor de suporte como referência. Então nós temos um valor mínimo de suporte. Nenhum conjunto gerado pode ter valor de suporte inferior a um valor mínimo pré-estabelecido. A partir desses conjuntos candidatos gerados nessa etapa 1, nós geramos um conjunto de candidatos. Na etapa 2, nós pegamos e acrescentamos mais um item. Mais um item. Então aqui nós temos candidatos com K itens. Na etapa 2 a gente coloca mais um item. Aí sim nós aplicamos um filtro na etapa 3. Itens que não são frequentes são descartados. E esse processo é repetido até que não haja mais candidatos ou conjuntos de itens. Ou seja, o conjunto de itens esteja vazio. E o algoritmo basicamente fica em loop, voltando. E vai soltando para cá. Vamos apagar isso aqui. Então são gerados itens, conjuntos de itens com mais itens. São retirados os elementos, são podados os elementos que não fazem parte do conjunto de itens frequentes. Esse processo é repetido até que não haja mais candidatos ou conjuntos de o item esteja vazio. Então vamos aqui à prática. Caso hipotético aqui. Então imagine que você vai no supermercado. O supermercado vende os itens aqui, vamos chamar, pode ser laranja, banana, pera, seja o que for. Mas vamos numerá-los aqui, itens 1, 2, 3, 4 e 5. Nós definimos por projeto que o suporte mínimo seria de 2/5 ou 20%, como queira, né? Então eu só quero me interessar por produtos que tenham uma venda de 20%, 20 itens em cada 5, ou seja, que represente uma representatividade de 20%, né? Seria dadas as vendas totais. Então o suporte mínimo será
2/5. Esse é um valor. 2/5 é o meu valor de suporte mínimo, que eu vou usar para filtrar o suporte do conjunto de itens frequentes. Bom, então eu tenho também o seguinte, eu tenho a minha lista, fui nas caixas do supermercado, no caixa eu peguei aqui as transações. Na primeira transação foram comprados os itens 1, 3 e 5, pode ser arroz, banana, seja o que for. Na segunda tem 1, 2, 3, 5, na terceira foi 1, 2, 3, 5, na quarta foi 2, 5 e na quinta 1, 3, 5. Pronto. Então, tendo as transações que foram realizadas e tendo os itens que estão à venda no supermercado, nós podemos realizar o passo 1, que é conseguir o primeiro conjunto de candidatos. Então, os primeiros candidatos são, obviamente, então o primeiro candidato vai ter comprimento 1. Vai ter um item apenas. Então, os candidatos seriam, se são 5 itens, então o primeiro candidato seria o item 1. O segundo candidato seria o item 2. O terceiro candidato seria o item 3. O quarto candidato seria o item 4. E o quinto candidato seria o item 5. Bom, então cada um desses indivíduos, ele por si só é candidato a ser um conjunto de itens frequentes. Um conjunto de apenas um item, mais um conjunto. Então, os conjuntos podem ser até vazios, né? Então, nós temos aqui conjunto candidato com um elemento, todos eles com um elemento, mas com elemento 1, 2, 3, 4, 5. Agora, qual é o suporte desses candidatos? Então, se nós pegarmos aqui nas transações, nós vamos ver que o item 1 ele foi comprado aqui na primeira transação, foi comprado na terceira transação e foi comprado na quinta transação. Então o item 1 foi comprado 3 vezes. Então o suporte dele é 3/5. Como todo mundo é 3/5, nós vamos precisa colocar o 5 aqui. Todo mundo sobre 5, nós vamos colocar apenas o valor das compras aqui. Então ele foi comprado 3 vezes, o suporte dele é 3. Mas o nosso suporte mínimo aqui é 2. Então o item 1 está correto com relação ao suporte. O item 2 foi comprado aqui, aqui e aqui. Foi comprado também 3 vezes. Então 3/5 também está correto em relação ao suporte. O item 3 foi comprado 4 vezes. Aqui, 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 aqui. Então 4 vezes, correto. O item 4 foi comprado uma vez somente na primeira aqui. Então esse item está com suporte muito baixo, não nos interessa. O item 5 foi comprado 4 vezes. Ó. Cadê? 4 vezes, 4, 1, 2, 3 e 4. 4 vezes, então isso nos interessa. Então a primeira coisa, nós geramos um conjunto de candidatos, que é o passo 1 do algoritmo, mas nós verificamos que um deles não tem suporte, o suporte está inferior ao mínimo. Então nosso conjunto de itens frequentes, nosso primeiro conjunto de itens frequentes é esse resultado aqui. Então, com um elemento só, nós temos um suporte 3, 3, 4, 4. Com isso aí, nós passamos para o próximo passo do algoritmo. Nós temos ainda aqui, repetimos aqui as transações, mas nós vamos pegar aqueles itens e vamos combiná-los em 2 elementos. Nós estamos com um elemento só, e nós vamos gerar duplas, inserindo elementos nos outros. Então, nós temos aqui, com esses elementos, 1, 2, 3 e 5, nós podemos gerar esses conjuntos. 1, 2, por exemplo, 1, 3, 1, 5. Ou 2, 3 e 2, 5. Ou 3, 5. Com 5 a gente poderia gerar 5, 1 ou 5, 2 e 5, 3, mas eles já estão gerados. Então a ordem aqui não importa. Aliás, a ordem aqui não importa, ou seja, 2, 5 e 5, 2 é a mesma coisa. Então nós temos aqui todos os candidatos a partir da combinação dos elementos anteriores. Então assim, nós temos agora o nosso segundo CIF candidato. Vamos dizer assim. Novo CIF candidato. Conjunto de itens frequentes candidatos. É aqui. Nós temos ainda aquelas transações que foram colocadas aqui para que a gente pudesse rapidamente verificar o suporte.
Então, quais são as transações que compraram itens 1 e 2? Então, nós temos aqui a transação 3, ou itens 1 e 2. E somente ela. Ninguém mais comprou. Nós temos o suporte aqui, é 1. 1 sobre 5. Então, isso aqui, já percebemos que ele está abaixo do mínimo que nós gostaríamos, que é 2. O candidato 1,3. 1,3 tem nessa primeira transação, tem na segunda, na terceira transação e tem na quinta transação. Portanto, nós temos 3 casos e esse item aqui está acima do 2. Nós colocamos como mínimo. 1,5. 1,5 na terceira transação e na quinta transação tem 2, está acima do mínimo. Perfeito. 2,3. 2,3 tem aqui na segunda, na terceira e são 2. Então, ok. 2,5 temos aqui e temos aqui. Ok. E o 3,5 temos aqui e aqui também. Ok. Então, todos os itens desse conjunto de 2 elementos estão com suporte acima, à exceção do primeiro, que tem um suporte 1. Então, o nosso conjunto CIF do passo 2 é esse aqui. Então, nós temos o primeiro, um outro conjunto de itens frequentes. Aqui, frequentes 1,3, 1,5, 2,3, 2,5 e 3,5 são itens frequentes. Agora vamos ao passo 3. No passo 3 nós vamos fazer a mesma coisa, acrescentar um indivíduo dentro dos itens aos conjuntos já definidos no passo anterior. Então nós vamos colocar aqui, os indivíduos desses conjuntos aqui são o 1, o 2, o 3 e o 5. Então como os indivíduos 1, 2, 3 e 5, nós podemos criar esses conjuntos aqui, que são os conjuntos candidatos. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 5 e 2, 3, 5. Então nós temos aqui os primeiros candidatos para CIFs com 3 elementos. Bom, e agora nós vamos verificar aqui o que aconteceu, né? Quem comprou 1, 2, 3? Então nós temos aqui 1, 2, 3. Temos um caso. 1, 2, 3. Quem comprou 1, 2, 5? Nós temos aqui também um caso. Quem comprou 1, 3, 5? Nós temos esse e esse caso. Então nós temos 2 casos. E quem comprou 2, 3, 5? Nós temos aqui esse e esse caso. Nós temos 2 casos. Então o suporte esse aqui já se foram, né? Mas sobrou aqui para a gente 1, 3, 5 e 2, 3, 5. Então nosso candidato aqui, o nosso CIF candidato com 3 elementos, descarta esses elementos e resta apenas o 1, 3, 5 e o 2, 3, 5. Então nós temos o conjunto de itens frequentes e vamos fazer a próxima avaliação. Observe que no próximo grupo nós temos aqui os itens 1, 3, 5, 2, 3, 5, que podem ser combinados de diversas formas. Então vamos dar uma analisada deles aqui. A partir do momento em que a gente já tem o conjunto de elementos que podem ser divididos em subconjuntos, a partir de 3 elementos, a partir de 2 ou 3 elementos, né, a gente começa a fazer uma poda, né, a parada para poda. Como é que a gente faz isso? Primeiro, com os elementos 1, 2, 3 e 5, a gente pode ter, efetivamente, embora a gente já tenha visto que isso não daria certo, mas a gente pode ter as combinações 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 5 e 2, 3, 5. São 4 possibilidades para quem tem 1, 2, 3 e 5. Né? Então, 1, 2, 1, 3, 1, 2 com 3, 1, 2 com 5, 1, 3 com 5 e o 2, 3 com 5. Cada um desses elementos, que podem ser gerados a partir das combinações dos elementos 1,
2, 3 e 5 tem o seu subconjunto de dois elementos, que podem ser, por exemplo, 1, 2, 1, 3 ou 2, 3. Mas esses elementos, para que esse item aqui também fosse um item frequente, já viu o suporte desse item aqui? Anteriormente ele era muito baixo. Então vamos ver aqui o suporte dele, 1, 2, 3. Ele está fora aqui. Mas mesmo assim, 1, 2 não está presente aqui nesse CIF. 1, 2 não está presente aqui. Embora o 2, 3 e 1, 3 possam estar. Então o 2, 3 está e o 1, 3 está. Mas nem todos os elementos estão lá. Estão presentes no conjunto anterior. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, sendo esses subconjuntos, não sendo esses subconjuntos itens frequentes, esse conjunto também não é. Então nós temos dois motivos para eliminar ele aqui. Primeiro, que o suporte é baixo e que os subconjuntos gerados a partir dele não são itens frequentes. Então com isso a gente descarta definitivamente a possibilidade de utilizar esse item aqui. 1, 2, 5, mesma coisa. 1, 2, 1, 5 e 2, 5. 1, 2 não está presente lá no conjunto de itens frequentes de dois elementos. Então, se não está, também ele não pode pertencer. Esse aqui, 1, 3, 5. 1, 3, 1, 5, 3, 5. Vamos lá olhar. Um 3, 1, 5, 3, 5. Então, eles estão presentes no CIF anterior. Então, é correto admitir para o próximo conjunto apenas 1, 3, 5 e 2, 3, 5. Então, nós tínhamos até, voltamos aqui, nós tínhamos até escrito aqui o CIF anterior. Estava até aqui do lado. 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5. Então, 1, 3 está presente aqui. 1, 5 está presente aqui. 3, 5 está presente aqui. 2, 3 também está. 2, 5 também está. E 3, 5. Então, nós fechamos toda a análise. Nós chegamos à conclusão de que, realmente, 1, 3, 5 e realmente 2, 3, 5 são itens, são CIFs. São CIFs, são conjuntos de itens frequentes. Agora vamos passar para o próximo item, né? Mas vamos verificar aqui, só uma questão aqui que a gente já tinha feito, mas vamos olhar novamente, que o 1, 3, 5 eles têm suporte 2, né? Então a gente pode fazer a poda antes de olhar o suporte, porque a gente confundiu um pouco as coisas. A gente fez aqui a gente já fez aqui a poda. A gente já olhou o suporte aqui antes de fazer a poda, né? Então na realidade o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro admiti-los, né? Admitir com os CIF candidatos aqui, esquecendo por enquanto o suporte. Admitimos o CIF, trazemos o CIF para cá, e aqui ele é eliminado, né? Sobraram dois elementos. E agora, desses dois elementos, sim, nós temos agora o suporte, e eles foram aprovados. Aqui eles também poderiam ter sido eliminados se o suporte eventual deles fosse menor do que o suporte mínimo, que é 2. Então, ok, temos dois elementos aprovados. Então a gente vai para frente, depois volta fazendo subconjuntos, e depois que faz a poda dos elementos que não são itens frequentes, a gente analisa o suporte. Foi só uma pequena inversão na ordem nesse exemplo. Agora, podemos, dados esses 1, 3, 5, 2, 3, 5, então o 3 e o 5 se repetem nos dois. O único elemento que está diferente é o 1, e o 1 que aparece no primeiro e o 2 que aparece no segundo. Acrescentando mais um item, né, passando para o passo 4, ou seja, em cada passo a gente acrescenta o tamanho do candidato. Então, o tamanho do candidato agora vai ter 4 itens, que antes eram 3, agora vão ser 4. Quem são os elementos que podem ser colocados lá? Ora, tudo que nós temos disponível lá é o 1, 2, o 3 e o 5. Então, a única forma de colocar 4 elementos colocando 4 em 4
dá 1, né? Então é um candidato somente, um candidato com 4 elementos. Esse candidato com 4 elementos, a gente poderia fazer agora a poda, se fosse o caso, mas a gente já poderia também olhar o suporte. Então, né, o suporte dele aqui é 1, né? Então só teve um caso, exatamente a transação 3, só teve um caso em que ele foi comprado esse item. Então o suporte é 1 e ele não é aceito, né? Ele não é aceito. E também porque, repetindo aqui, o 1, 2, 3 e 5 teriam como subconjuntos 1, 2, 3 e o outro 1, 2, 5. Ora, 1, 2, 3 e 1, 2, 5 não estão no conjunto anterior. Não tem 1, 2, 3 aqui, nem 1, 2, 5. Então, se 1, 2, 3 e 1, 2, 5 não está no conjunto anterior, significa que esses subitens não são itens frequentes. E, portanto, a fonte deles, que é o 1, 2, 3, 5, também não é item frequente. Então, qualquer caminho que eu vá aqui, ou pelo suporte, ou pela análise dos subconjuntos, eu vou ver que esse item aqui não pode ser aceito como conjunto de itens frequentes, e o CIF agora ficou vazio. Então, nós geramos um certo conjunto de CIFs. CIFs com 2 elementos, com 3 elementos, com 2 e com 3 elementos. O conjunto de itens frequentes na interação 3 foram esses dois aqui. Porque o da interação 4 nos deu um vazio. Então, o resultado final será esse aqui. Esse é o conjunto de itens frequentes. Com esse conjunto de itens frequentes, agora nós vamos criar as regras de associação. Então, nós temos 135 e 235. Para criar as regras de associação a partir de um conjunto frequente, nós fazemos o seguinte. Nós pegamos todos os subconjuntos possíveis de cada um dos conjuntos. Sem repetição, obviamente. Então, ou seja, sem a ordem não interessando aqui. Então, nós temos que, para 135, os conjuntos possíveis são 1,3, 1,5, 3,5, apenas o 1, apenas o 3 e apenas o 5. Então, esses são os subconjuntos não vazios desse primeiro CIF. Para 2,3,5, os subconjuntos não vazios seriam o 2,3, o 2,5, o 3,5, o 2, o 3 e o 5. Então, para cada subconjunto não vazio, que é o passo 2, eu vou aplicar uma regra. Qual é a regra? Eu vou criar uma regra. A regra é essa. Ó. S implica I menos S. Ou seja, S implica I sem o S. E aí nós vamos selecionar as regras que tiverem a confiança maior que o valor mínimo admitido. Então, vamos lá fazer na prática o que significa. Então, nós temos a regra. O primeiro conjunto, aplicando a primeira regra, 35. Então, eu vou dizer o seguinte. Aplicando. E aí, nós temos que ter também um valor de confiança mínimo. Né? Vou colocar aqui de 60%. Então, nós temos aqui 135 é um conjunto. Então, vamos testar a regra. Aqui, 1 e 3 implica 5, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo testar a regra se quem compra 1 e 3 também compra 5. Essa é a regra. A partir do conjunto 1, 3, 5. Então, eu simplesmente calculo a confiança. Essa aqui a gente já viu a fórmula. É o suporte de 1, 3 e 5 dividido pelo suporte de 1, 3, que dá 2/3, 0,66. Então, essa confiança que a gente quer é de 60%. Né, que é 60%. Então, 0,66 passou e a regra 1 foi selecionada. Então, nós temos uma certa convicção de que quem compra o item 1 e compra o item 3 também compra o item 5. Vamos testar outra possibilidade com o mesmo conjunto, subconjunto. Nosso conjunto aqui é 1, 3 e 5. Né? Agora vamos ver se quem compra 1 e 5 também compra o 3.
Então eu vou simplesmente calcular a confiança dessa regra. A confiança seria o suporte de 1, 3 e 5 dividido pelo suporte de 1 e 5. Suporte da regra inteira dividido pelo suporte. Nós temos aqui os itens. Nós podemos contar quantos itens tem 1 e 5 e 3. No caso aqui são 2. Né? Aqui tem 1, 5 e 3, aqui tem 1, 5 e 3, então são 2. E o suporte de 1 e 5, quem é que tem 5? Aqui tem 1, 5, aqui tem 1, 5, são 2 também, dá 1. Então a regra 2 também selecionada. Então nós temos também convicção de quem compra 1 e 5 também compra 3. Agora, será que a regra não é quem compra 3 e 5 compra 1 também? Então vamos lá, 3 e 5 compra 1. Essa aqui é nós estamos permutando os valores desse conjunto. 3 e 5 compra 1, é só calcular a confiança. Esse suporte 3, 5 e 1 sobre 3 e 5. 3, 5 e 1 dá 2. 3 e 5. 3 e 5 tem aqui, aqui e aqui. O 3 dá 0,66. Regra 3 também acessível. Então você está confiante que quem compra 3 e 5 também compra 1. Agora, não será o contrário? Quem compra 1 compra também 3 e 5? Bom, é só testar. Então nós vamos pegar o suporte de 1, implica 3 e 5. Quem compra 1, 3 e 5 aqui é um caso. 2 casos. Não são 2 casos. Pelo suporte, quem comprou 1. 1 comprou aqui, aqui e aqui. Então nós temos 1 aqui, 1 aqui. São 3 casos, 0,66. A regra 1, a regra 4, né? 4. Regra 4 selecionada. Nós temos a confiança de que uma pessoa compra, se comprar o item 1, a pessoa compra os itens 3 e 5 também. Mas não seria o caso de que quem compra 3, compra 1 e 5? Bom, aí nós vamos calcular a confiança de 3, 1 e 5 sobre 3. Sobre o suporte de 3, 1 e 5 sobre 3. Que é 2 também, sobre 4. Dá 0,5. Essa regra aqui foi rejeitada. Então, se uma pessoa comprar um item 3, você não vai ter nada diz a você que eventualmente ela vai comprar 1 e 5. Vamos testar, mas será que quem compra 5 não compra 1 e 3? Então, vamos calcular a confiança de 5 em 3, é sempre 2, né? Dividido por 5, 4. 0,5 também foi rejeitado. Então, sobrou apenas a regra 4 aqui. E vamos continuar. Vamos agora para a segunda. O segundo conjunto era. Esse conjunto aqui era 1, 3, 5. Nosso segundo conjunto agora é 2, 3, 5. Né? Então vamos pegar e vamos entre 2, 3 e 5, vamos ver todas as possibilidades. Será que quem compra 2, 2, 3 compra 5? É fácil. Suporte de 2, 3, 5, que é quem? 2, 3, 5 temos aqui, dá 2. Suporte de 2, 3, 2, 3 temos aqui e aqui, também 2, E1, R7 selecionar. Mas quem compra 2 e 5 não compra 3? Não será isso? Então vamos ver. 2 e 5 compra 3. Suporte 2, 3, 5 sobre 2, 5. Compra 2 terços, 0,66, regra aceita. Mas não será que quem compra 3 e 5 compra 2? Então, vamos lá. Suporte 3, 2, 3, 5, 2, que é 2. Suporte 3, 5, que é 3, dá 0,66, regra também aceita. Tem mais, né? Quem compra, não será que quem compra 2 compra 3 e 5? Então vamos ver qual é a confiança. Suporte 2, 3, 5. Aqui 2, 3, 5, 2, 3, 5 é 2. Suporte de 2. 2 está aqui, o 2 está aqui. O 2 está aqui. Então é 3. Tá? 0,66. Pega 10, aceita. Quem compra 3 compra 2 e 5? Então é o suporte de 2, 3, 2, 5. 2, 3, 5, 3, 2, 5 é a mesma coisa. A 2. E o suporte 3, que é 4, 0, 5, rejeitado. Quem compra 5 compra 2, 3. Suporte de 5, 2, 3. Suporte 5, 2 sobre 4, 0, 5, rejeitado. Então com isso nós tivemos aí algumas regras que foram aceitas e outras que foram rejeitadas. Agora vamos calcular
o lift das regras, todas elas, né? Calcular o lift. A regra 1, o lift é o suporte de 1, 2, 3 sobre o suporte de 1, 3 vezes o suporte de 5. Dá para a gente verificar e saber, vocês podem olhar aqui, dá para verificar que é 2 quintos sobre 3 quintos vezes 4 quintos, 0,83. O lift da R2, que é 1 em 5 implica 3, o suporte de 1 em 5 e 3, suporte de 1 em 5, suporte de 3 dá 1,25. Isso aqui é menor que 1, né? Isso aqui é maior que 1. O lift da R3, do mesmo jeito, suporte 351, suporte 35, suporte 1, dá 1.1, também é maior que 1. O lift da R4, suporte 135, suporte 1, suporte 35, dá 1.1. O lift da R7, calculado da mesma forma, 1.25. O lift da R8, calculado da mesma forma, dá menor do que 1, 0.83. E continuamos. O R9 e o R10. E aqui nesse quadro nós temos o resultado final. A regra 1, nós temos um lift de 0,83. A regra 2, 1.25. A regra 3, 1.1. 1.25 para a regra 5. Pelo exposto, que nós podemos ver que as melhores regras é a regra de que quem compra 1 em 5 também compra 3, né? Então essa é a regra número 2. Melhor resultado. E também quem compra 2 e 3 compra 5. Então quem compra 2 e 3 compra 5. E quem compra 1 e 5 compra 3. Então, dependendo da sua capacidade de computação de atender a clientes, você verifica os clientes que compraram 1 em 5 e sugere para todos eles o item 3. Verifica todos os clientes que compraram 2 e 3 e sugere para ele o item 5, que é bem provável que ele compre. Né? Em menor, assim, menor escala, temos os amarelos aqui, que também podem ser ofertados. Quem comprou 3 e 5 pode ser ofertado 1, ou quem comprou 1 pode ser ofertado 3 e 5. Quem comprou 3 e 5 pode ser ofertado 2, ou assim, mas raramente, dificilmente isso aqui funcionará. Ou seja, dificilmente quem comprou 2 e 5 comprará 3, ou quem comprou 1 e 3 comprará 5. Então isso aqui não é muito provável, né? Mas nós temos aí então como é que você faz um sistema de recomendação. Então você pode usar esse algoritmo para fazer o seu sistema de recomendação, o algoritmo a priori, utilizando as regras de associação. Se você tem pouco poder de processamento, sua saída poderia ser simplesmente 2 e 5. Né? Então, boa sorte na construção dos seus sistemas de recomendação.